Muito bem, muito bem. Se você está aqui comigo nesse segundo episódio da nossa websérie maravilhosa sobre a verdade dos açúcares na nossa vida, é porque você já assistiu o primeiro episódio e entendeu, né, que nós precisamos reavaliar a nossa relação com o açúcar. E tendo essa consciência agora, você também já deve ter assistido o vídeo extra e deve ter feito as receitinhas maravilhosas e sem açúcar. Ficaram boas? Contem pra mim aí nos comentários, meus amores. Quero saber a sua opinião. Se foram receitas saborosas ou diferentes, quem sabe? Não se preocupem, no início a gente pode pensar: ok, essa receita é boa, mas não é doce, tá tudo bem. Isso faz parte da adaptação, amadas. Logo ali na frente, o estranho vai ser o sabor de antes, aquele que era doce que só vendo. Chegava a adoçar até a vida dos nossos descendentes, né? Como diz meu irmão, até teus netos vão nascer doces. É assim que ele falava comigo. Mas se você não assistiu os 2 primeiros episódios, ai, amada, não perde não. Volta 2 casas e assiste. Depois volta pra cá e não desgruda mais dessa websérie. Já aproveita, se inscreve no canal se você ainda não está inscrita, ativa o sininho para ser avisada dos próximos episódios também. Curte e compartilha esses episódios porque dessa forma você está contribuindo com o YouTube e com o conteúdo desse canal, ok? Combinado? Bom, nós observamos através da nossa personagem imaginária, mas bem real para muitas de nós, lá no primeiro episódio, que uma mulher de 50 anos, em vez de estar vivendo muito feliz por tudo que ela conquistou durante toda a sua vida, está vivendo uma verdadeira gangorra de sentimentos, emoções, reações e oscilações hormonais devido ter entrado na menopausa sem a consciência da verdade sobre o açúcar e os carboidratos que também viram açúcar na nossa corrente sanguínea. E isso, essa falta de consciência, a deixa à mercê da própria sorte, estando cada vez mais suscetível a sintomas e doenças, né? Descobrimos também no primeiro episódio o porquê. Porque o açúcar, então, é o considerado o maior vilão da nossa saúde. É porque ele faz aí uma glicação nas nossas células e causa essa inflamação sistêmica que acontece no nosso corpo. E mais, ele vicia o nosso cérebro tanto quanto substâncias químicas. Vocês percebem quanto nós precisamos respeitar essa substância? Não se trata de medo, porque quando eu tenho conhecimento, eu me liberto do medo. Mas continuo com o respeito, porque ele, o açúcar, vai continuar no mundo. Ele não vai sumir porque, meu Deus, eu tenho medo disso. Não, ele vai continuar por aí e quando nós o respeitamos por saber verdadeiramente o mal que ele pode fazer, podemos conviver com ele em harmonia, sem nenhuma guerra interna sendo travada todo dia para vencer esse medo do açúcar. Ok, Neila, mas e os adoçantes? Eu posso migrar para os adoçantes? E os adoçantes naturais, eles são liberados? Eu sinto dizer para as formiguinhas de plantão que pensam que isso é possível, que não. Os adoçantes, alguns deles, são uma péssima ideia. A ponto de eu te dizer, amiga, volta para o açúcar, que é menos pior. Mas para não ser tão radical assim, eu quero dizer a vocês que existem alguns que podem ser utilizados uma vez ou outra, mas nunca de forma contínua e com exageros. É preciso conhecer a fundo esses adoçantes naturais e tê-los como exceção e não como regra. E é isso que nós vamos ver agora. Como eu sou malévola, vou começar logo pelos piores, que seriam, por exemplo, o aspartame, a sacarina e a sucralose. Esses 3 se encaixam perfeitamente nessa classe dos verdadeiros armadilhas que são os adoçantes, porque eles pagam de bom moço há muito tempo, porém existem evidências científicas de que eles aumentam as chances de desenvolvimento de doenças inflamatórias como diabetes tipo 2, hipertensão. Ou seja, pessoas que fazem uso desses adoçantes com ou sem moderação, elas têm um risco maior de desenvolver essas doenças. Então, não se considera que sejam opções seguras. Logo, não são boas alternativas para substituir o açúcar, certo? O aspartame, por exemplo, amigas, ele foi criado nos Estados Unidos em 1965 e ele é um dos adoçantes sintéticos mais usados no mundo inteiro, sendo classificado como edulcorante, ou seja, é toda substância que confere sabor doce aos alimentos da indústria. Isso quer dizer que ele ressalta o sabor e o aroma desses produtos alimentícios e o consumo diário dele foi associado à enxaqueca, à tontura, náuseas, vômitos, diabetes, déficit de atenção, mal de Alzheimer,
lúpus. Tem um estudo feito em ratos que apontam para ele como o responsável pelo aparecimento de câncer. E essa substância tão perigosa está presente em goma de mascar, refrigerantes light e darts, sucos em pó e de caixinhas, em iogurtes, gelatinas e chás prontos, biscoitos diets e lights, que nos faz consumir muito mais do que o máximo permitido por dia, né? Já a sacarina é o edulcorante mais antigo que se conhece. E se diz que foi descoberto por acaso, quando 2 cientistas de nacionalidades diferentes, falando línguas diferentes, se enganaram com uma palavra que levou um deles a provar e constatar que era doce. Porém, eles estavam desenvolvendo uma espécie de veneno. Veja bem, essa substância provém do tolueno e outros derivados do petróleo. Trata-se de um sal sódico. É um composto inorgânico 3 vezes mais doce que o açúcar. Mas apesar disso, tem um sabor amargo e metálico. Alguns estudos científicos afirmam que a sacarina é potencialmente cancerígena. Pode ser perigosa para o trato urinário também, principalmente para os rins, e aumenta o risco de AVC. E por último, nós precisamos falar da sucralose. Bom, para começar, ela é uma substância química produzida em laboratório a partir da sacarose, o açúcar comum mesmo. Temos nele um adoçante não nutritivo e percebam, uma vez que a molécula do açúcar foi levada a um laboratório e começam a mexer nela, ela não é mais natural, ou seja, não funciona no nosso metabolismo como açúcar e se torna aí um intruso dentro do nosso corpo. Mas a maior preocupação com a sucralose é que ela causa câncer em animais, portanto, pode causar câncer também em humanos. Outra teoria científica é que quando você come algo doce sem calorias, seu pâncreas secreta insulina para processar esse açúcar, né? Mas sem encontrar calorias, seu corpo fica confuso e o processo metabólico é interrompido. Isso tudo, gurias, nos leva a constatar que são 3 substâncias estranhas ao nosso corpo e que o corpo não vai saber como agir e possivelmente os soldadinhos do nosso sistema imunológico vão atacar esses intrusos, né, podendo atingir células que estejam por perto também, deixando no decorrer do tempo nosso corpo com mais chance de desenvolver doenças autoimunes. Mas calma, que existem adoçantes que são boas alternativas, como por exemplo a estévia, o xilitol e o eritritol. A estévia, gurias, é feita a partir de uma planta chamada Stevia rebaldiana bertoni e não existe nenhuma evidência científica de que ela faça mal, desde que você use com moderação. Já em altas doses, existem alguns estudos recentes demonstrando que a estévia poderia desequilibrar a nossa microbiota intestinal. E claro que isso não é legal, né? Uma vez que a microbiota intestinal é a maior colônia de bactérias que temos no nosso corpo e que está relacionada diretamente com o nosso cérebro. Então, é sempre bom ficarmos atentas ao consumo da estévia. Moderação ainda é a palavra-chave, né, amadas? Bem, além da estévia, existem também o xilitol e o eritritol, que são, na verdade, açúcares encontrados naturalmente na natureza. Eles são refinados, mas são açúcares que não conseguem ser digeridos pelo nosso organismo. Então, eles não vão ser transformados em glicose e logo não vão gerar picos de insulina. Eles vão ser, na verdade, digeridos por algumas bactérias que vivem no nosso intestino. E é aí que vem o problema. Nós não podemos ignorar isso, tá? Como eles vão ser digeridos pelas bactérias, eles vão gerar gases também. Vão ocorrer inchaços, porque esse é o efeito colateral do xilitol, por exemplo, que é extraído de uma planta e por isso é natural, mas vai desenvolver muitos gases, aumentando o problema de prisão de ventre, inchaço e até mesmo a distensão abdominal. E por isso tem difícil adaptação pelas mulheres em menopausa. Já no caso do eritritol, uma parte vai ser digerida pelas bactérias, mas outra parte vai ser excretada pelos nossos rins, ou seja, menos gases. Por isso, em tese, o eritritol é mais vantajoso que o xilitol. Então, o recomendado é você usar com moderação esses 2 adoçantes, certo? Ambos adoçam super bem, é bem verdade isso. É a mesma proporção do açúcar para adoçar receitas, por exemplo, mas tem esses inconvenientes. Então, prefira sempre usar a própria fruta para adoçar a maioria das suas preparações e use muito raramente o eritritol ou o xilitol, porque é comum, na maioria das vezes, a gente não associar os desconfortos abdominais a esses 2 adoçantes.
Mas se prestarmos atenção ao nosso corpo, esses sinais ficarão muito visíveis. Claro que se você tem diabetes do tipo 2, pode ser válido o uso desses 3 adoçantes até você reverter essa condição, porque a diabetes tipo 2 é totalmente reversível com alimentação, com exercícios físicos e bons hábitos. E depois disso, normalizado, vá retirando e usando cada vez menos isso, mas na exceção mesmo, intercalando com frutas. Lembre-se que nada de ficar refém desses adoçantes. O inteligente é ter uma alimentação adequada e consciente voltada para a rotatividade dos alimentos, respeitando a sazonalidade das frutas e dos alimentos de um modo geral. Bom, depois dessa breve explicação sobre os adoçantes, vamos lembrar que no primeiro episódio a gente viu o que o açúcar pode fazer com uma mulher depois dos 40 e poucos anos, e que isso vai se agravando com o decorrer dos anos, podendo ser uma verdadeira cascata inflamatória, levando para um caminho de doenças e sintomas. No vídeo extra, teve as 2 receitinhas deliciosas, sem adição nenhuma de açúcar ou adoçante. E agora nós vimos também quais adoçantes são piores e quais nós podemos eventualmente usá-los, E bom, é preciso ver como nós vamos migrar definitivamente para essa vida sem açúcar e longeva, Com a informação de que o grupo de pessoas com mais de 80 anos é o grupo que mais cresce no mundo, somos obrigadas a pensar que viver mais de 80 anos é uma realidade. Não é mais obra do acaso ou da sorte. Vamos viver mais sim. Isso é fato. A pergunta é, como eu quero chegar aos 80 anos de vida? Com ou sem qualidade de vida? Paremos para pensar nisso. Tá, amadas? É preciso começar a cuidar da Neila de 80 e poucos anos agora aos 55 anos. Então no próximo episódio vamos ver estratégias de como sair das correntes do açúcar e começar a cuidar da nossa longevidade a partir de agora, certo? Te espero no próximo vídeo, no próximo episódio com o tema Limpando Nossas Papilas Gustativas.